Amor à Imaculada sempre, Diácono João Vitor Mariano. Quero convidar você a clicar aí no joinha, inscreva-se em nosso canal e habilite o sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Não queria que esse dia chegasse, mas chegou, gente. Vamos comentar aqui um conteúdo católico, será? Por que não dizer pseudo-católico? Porque vocês vão ver que atrocidades se encontram nesse vídeo. Lembrando que vai ser uma resposta ao tema e não à pessoa. Trata-se de Frei Tiago de São José. Tem um canal no YouTube, Monte Carmelo. Não tive como analisar tudo, mas parece ser ali alguém bem propenso ao sede-vacantismo. Não estou aqui emitindo juízo. E abro aqui a premissa de que, se necessário for, vou gravar outros vídeos aí para me retratar. Eu acho meio difícil. Mas para acrescentar informações que talvez, por algum descuido ou por falta de tempo, faltar aqui neste vídeo. Porque vamos nos atentar ao que ele fala, tá bom? Então ele vai tratar aqui de, sobretudo, Concílio Vaticano II, Santa Missa e o Papa. No entanto, mais focado na missa, né? Vocês vão ver aqui o que ele fala e nós vamos comentar aqui, porque eu não sei nem por onde que eu começo os comentários. Mas vamos analisar aqui. Ele começa tudo bem no vídeo dele, falando a verdade, e depois comete aí, incorre até mesmo em excomunhão automática, as coisas que ele está dizendo aqui. E volto a dizer, não sei se é um padre ordenado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Se o for, ele está incorrendo aqui em excomunhão automática por algumas coisas que ele fala aqui. Vamos ver, sem mais delongas, o que Frei Tiago de São José está dizendo. E é por isso, então, que é preciso que, para a missa ser válida... Aqui o contexto para vocês saberem quais missas devo frequentar. Então ele começou, para a missa ser válida. E o sacerdote seja validamente ordenado. Tá certo. E ele celebre segundo o rito tradicional da Igreja Católica. Não, aí já está errado. Mas a Igreja possui 6 ritos, gente. 6 ritos, né? Divididos em bizantino, armeno, antioqueno, caldeu, alexandrino e latino. E claro, nós temos a missa no rito tradicional, que eu imagino ele quis dizer tridentino ali, do Papa Pio V, que é pré-Concílio Vaticano II. Antes, né? Alguns vão chamar de missa de sempre. Ridicularizando nessa fala a missa no Novus Ordo, que é o ordinário que nós celebramos hoje, no rito latino dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, o rito tradicional ele é válido, totalmente válido. O que não se pode fazer é o tradicionalista, aliás, ultra radical tradicionalista, porque ser tradicionalista não é ruim, isso é ótimo, né? A tradição da igreja é algo amado por nós amamos e consideramos a missa no rito tridentino válida. O que acontece é que alguns ultra radicais não consideram a missa no Novus Ordo válida. Aí que está errado. É aí que está o erro. Então, quando ele fala que somente é válida a missa se for no rito tradicional, está errado. Erradíssimo. Vamos ver o que ele continua falando aqui, que até agora está beirando a heresia, mas vamos ver aqui. É preciso também que essa missa seja lícita. E como que uma missa será lícita? Na medida em que essa missa está em união com a igreja. Mas na medida em que esse sacerdote toma consciência que Francisco é herético, aí já começou. Francisco não está em união com a igreja. Não tem base no negócio. Esse sacerdote deve chegar a uma decisão de retirar o nome de Francisco do cânon da missa. Olha a loucura aí. Ou seja, isso é loucura, gente. A igreja não autoriza você fazer isso, não. Com o Papa. Meu Deus do céu. E, em seguida, dizer o nome do Papa. Eu fui até comentando em cima dele aqui, mas vamos lá, vamos comentar com mais detalhes. O vídeo é curto, é um shorts, né? Vamos lá. Primeira coisa que precisamos dizer é que a missa no Novus Ordo, ela é a sucessora da missa tridentina, né? A missa tridentina, promulgada pelo Papa Pio V em 1570, né? Revisada várias vezes e ultimamente revisada pelo Papa João XXIII, em 1962, às portas aí do Concílio Vaticano II.
onde a partir deste nós temos a missa no Novus Ordo. Já vimos uma loucura aí na internet, loucuras, e eu posso provar isso para vocês, pessoas dizendo que a missa nova é feia e é inválida. Aí está o problema. Legitimizar um rito e lançar mentiras em detrimento de outro, dizendo que o outro não é válido. Isso tem um nome, cisma. Isso aconteceu com Lutero em 1517. Cuidado para vocês não começarem a fundar outras igrejas aí e se tornarem cismáticos de uma vez, né? Então essa é a primeira questão. E lembrando, é muito próprio desse tipo de fala a desobediência, né? Peraí. A Igreja do Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II, né? E a Igreja Católica Apostólica Romana inserida neste concílio, porque é um concílio válido, nós vamos falar sobre isso aqui, nós devemos estar em obediência. Quem sou eu para mudar o rito da Igreja como ele propõe? Tirem o nome do Papa Francisco. Então, no momento da oração litúrgica, em dizer que nós estamos em unidade com o Papa, o sucessor de Pedro, o sucessor dos apóstolos, o sumo pontífice, por ser supostamente, segundo o Frei Tiago São José, o Papa ilegítimo, o Papa Francisco herético, como alguns vão dizer por aí, e espero que Frei Tiago de São José não tenha dito isso, depois a gente vai ver mais vídeos dele, mas eu estou quase aqui entrando numa dúvida se ele não disse. Vamos dizer que o Papa Francisco é um servo de Satanás, herético, Papa ilegítimo, enfim. Há uma vertente muito louca da igreja aí, chamada sede-vacantismo. E os sede-vacantistas, eles não estão em comunhão com a igreja. Embora afirmem isso categoricamente, conforme está dizendo aqui Frei Tiago de São José, e propondo uma loucura, que o padre em sã consciência tem que tirar o nome do Papa Francisco na hora da oração eucarística. Isso é uma loucura. Primeiro, ele já vai afirmar que só a missa tradicional é válida. Então aqui já mostra, posso estar enganado e posso fazer um vídeo no futuro. É uma premissa aqui para acréscimo, mas para mim é um sede-vacantista. Trata-se de um sede-vacantista, Frei Tiago de São José. Se você conhece o apostolado, será que eu posso chamar de apostolado? É loucura. Comenta aqui embaixo, porque eu preciso entender isso. E cuidado, se os defensores do Frei Tiago de São José chegarem aqui, vão ter resposta que merecem. Então tenha calma, não chega afobado não. Vamos conversar, vamos tentar entender aqui. Então Santa Faustina, ela vai dizer que o demônio pode ocultar-se sob o manto da humildade, mas não pode vestir o manto da obediência. Ah, mas Santa Faustina é justamente uma das santas aí que o Concílio Vaticano II nos inspira a olhar para a vida dela, então não vale o que ela falou. Mas é uma grande verdade. Até Satanás se oculta sob o manto da humildade, mas ele nunca vai vestir o manto da obediência. Então, na verdade, isso aqui é uma desobediência e incorre em excomunhão automática as coisas que esse Frei Tiago está ensinando aí. O Concílio Vaticano II, na verdade, ele foi mal interpretado, né? O Papa Emérito Bento XVI, isso foi quando ele fez um discurso bonito à Cúria Romana, em 22 de dezembro de 2005. E ele vai dizer que os problemas da recepção ao Concílio Vaticano II, ou de se admitir este concílio por parte de alguns revoltados, nasceu do fato que este concílio tem aí, conforme muitos teólogos vão afirmar, o próprio Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, que tenha a premissa de ter ali duas hermenêuticas, né, contrárias. E alguns vão dizer que há o confronto e a discussão entre elas, né? Uma causou uma confusão, segundo o Papa Emérito Bento XVI, silenciosamente, e a outra sempre mais visivelmente trouxe frutos aí para a igreja. Sim, há frutos no Concílio Vaticano II e muitos, porque é um concílio válido da igreja. Certamente você que está assistindo esse vídeo aqui, certamente não, é certeza, a maioria de nós, né? Porque 1962, 63, antes disso tudo bem, não tinha o Concílio Vaticano II, talvez você se insira nesse público aí, nessa faixa etária,
Mas ali, pessoas de 40, 41 anos, nós fomos batizados no Concílio Vaticano II, nós recebemos os sacramentos no Concílio Vaticano II, nós tivemos a nossa experiência com Jesus na Santa Missa do Concílio Vaticano II. Então agora, para que cuspir no prato que comemos e num concílio válido da igreja? Tomem cuidado com isso. Então se lembrem de Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI. Há um problema na recepção do Concílio Vaticano II e a resposta está numa falta de capacidade de interpretar o concílio e aquilo que ele comunica, por meio dos documentos que gerou, sobretudo. Podemos fazer uma live dessa no futuro, tá bom? Tenho certeza que esse vídeo aqui vai atrair talvez sede vacantistas. E aí a coisa pode ficar interessante lá nos comentários. Mas aqui o principal erro, e eu já vou partindo para encerrar o vídeo, do Frei Tiago de São José, é incorrer na tentativa de denegrir o Papa Francisco, o chamando de herege. Bom, aqui precisamos entender que nós, como católicos, não precisamos concordar com tudo que o Papa fala. Sobretudo quando o Papa, por exemplo, vai dar uma entrevista. Além de ser o sumo pontífice, ele é um homem, ele é um filho de Deus. Então pode ser que existam as famosas escorregadas, mas isso não é só com o Papa Francisco. No decorrer da história, muitos papas, ao emitir a sua opinião pessoal, e um ministro ordenado ele tem que ter esse cuidado, porque o ministro ordenado ele não comunica aquilo que pensa, mas aquilo que a igreja comunica, mas podem haver alguns deslizes. Quantos padres fazem aí retratações, pedidos de desculpa por ensinar algo que a igreja não ensina? E é o que deveria fazer o Frei Tiago de São José, porque ele incorre aqui em excomunhão automática nas coisas que ensinou. Ora, tirar o nome do Papa Francisco da liturgia no momento em que a liturgia nos pede para orar pelo Papa. Qual católico autêntico em sã consciência não vai rezar pelo Papa Francisco? Volto a dizer, você não é obrigado a concordar com ele, mas você é obrigado sim a rezar por ele, senão você é um católico mequetrefe. Essa é a verdade, não sou eu que estou dizendo, é a igreja. Então vamos ver aqui sobre esta questão da perpétua participação do sumo pontífice no primado de São Pedro, né? A perpetuidade do primado de São Pedro nos Romanos Pontífices. Capítulo 2 do documento da igreja. Documento esse que nos ensina, né, sobre a infalibilidade papal. Capítulo 2 vai dizer assim, ó, na íntegra. Porém, o que nosso Senhor Jesus Cristo, que é o príncipe dos pastores e o grande pastor das ovelhas, instituiu no apóstolo São Pedro para a salvação eterna e o bem perene da igreja, deve constantemente subsistir pela autoridade do mesmo Cristo na igreja, que fundada sobre o rochedo, permanecerá inabalável até o fim dos séculos. Ninguém certamente duvida, pois é um fato notório que todos os séculos que São Pedro, príncipe e chefe dos apóstolos, recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador e Redentor do gênero humano, as chaves do reino, o qual São Pedro vive, governa e julga através de seus sucessores. Então, o Papa Francisco, um Papa de forma legítima eleito, há alguns que vão dizer há controvérsias nessa afirmação, mas são justamente os sede-vacantistas. Resumo, gente, o nosso Papa é o Papa Francisco. Você querendo ou não. Temos que rezar por ele. Você não é obrigado a concordar com ele em tudo que ele fala, mas quando ele sentar na cátedra de Pedro, e essa é a questão da infalibilidade papal, que nos ensina o documento Pastor a Eternos, que nós estamos aqui rapidamente estudando, vai dizer que quando o tema é fé ou moral, né, costumes, e quando ele fala em consonância e em comunhão com toda a igreja, né, é matéria de fé dos católicos. Isso você não pode contrapor. Agora, quando ele está dando uma entrevista, algum trecho que alguém divulgou aí, que a mídia divulgou na internet, e você já toma partido dizendo, tá vendo, o Papa Francisco está escorregando, está fazendo isso, tudo errado, você até pode, mas tenta saber o cunho completo do assunto, porque também é muito difícil o Papa dizer algo contrário ao magistério. Podem haver deslizes, mas aqui a infalibilidade papal nos garante que ela é aplicada quando o tema é fé ou costumes ou moral.
Isso é muito sério, porque quando, na cátedra de Pedro, o Papa comunica algo para a igreja, é para toda a igreja, é fé. Se torna matéria de fé para nós católicos. E aí, o que vai dizer aqui? O mais importante é o cânon aqui. Todo mundo que ignorar esta fala do documento, Papa Pio IX para nós, de que as chaves estão na mão de Pedro, que governa e julga através dos seus sucessores, e o Papa Francisco é sucessor de Pedro. É o Papa. Se você deixa de rezar por ele, se você fica falando mal dele, se você está dizendo abertamente nos seus canais aí no YouTube que ele é herege, olha aqui o que o cânon vai dizer sobre você, católico, ou pseudo-católico. Olha o cânon aqui. Se, portanto, alguém negar ser de direito divino e por instituição do próprio Cristo, que São Pedro tem perpétuos sucessores no primado da Igreja Universal, ou que o Romano Pontífice é o sucessor de São Pedro, porque Frei Tiago está negando isso aqui, no mesmo primado, seja excomungado. Ou seja, se você colocar em xeque, por meio dos seus conteúdos, da sua fala pública, enquanto católico naquele momento, que o Papa Francisco não é sucessor de Pedro, você é automaticamente excomungado. Tá vendo como é sério? Tá vendo como o sede-vacantismo é uma coisa muito séria? Que já incorre ali em excomunhão automática? E vamos aqui para o ensino da infalibilidade papal. É o capítulo 4 do mesmo documento, Pastor a Eternos. Por isso nós, apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã para a glória de Deus, nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos, como dogma divinamente revelado, que o Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, ou seja, sentado na cátedra de Pedro, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele, na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja, quando define alguma doutrina sobre fé e moral, e que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Ou seja, por que você está falando, João, de infalibilidade se o Frei Tiago ali estava falando de Santa Missa? Porque é a premissa que eles utilizam para atacar e dizer que o Papa Francisco é herege. Porque algumas falas do Papa Francisco, que são analisadas no contexto de fragmentos, são mal interpretadas, e aí já estão dizendo que ele é herege. E saibam, somente o que o Papa fala sentado na cátedra de Pedro pode ser levado em consideração afinco pelos católicos, porque aí sim vai ser matéria de fé e vai se transformar em doutrina. Tá? E aí o cânon também para quem ignora isso que eu disse aqui. Se, porém, alguém ousar contrariar essa nossa definição, o que Deus não permita, seja excomungado também. Então, olha o tanto que é sério você afirmar com a sua voz, em viva voz, que o Papa Francisco é um Papa inválido, ilícito, falso, que o Concílio Vaticano não é um concílio da Igreja. Erasmo de Roterdã avisou Lutero, cuidado, se você implementar isso, você vai gerar um amontoado de seitas. Mas o que tem o protestantismo a ver com sede-vacantismo? O sede-vacantismo é a mesma coisa. Negar a autenticidade do Sumo Pontífice. Já disse, você pode não concordar com ele. Mas dizer que ele não é legítimo é algo muito perigoso. E como você viu no documento, Pastor a Eternos, não adianta estudar só o documento que você quer não, meu querido. Segundo o documento, nos capítulos 2 e 4, você pode ser excomungado automaticamente. Reze pelo Papa. Você não se simpatiza com o jeito do Papa Francisco? Ele não está lá para te agradar. Mas o mínimo como um católico autêntico, você precisa rezar por ele. Senão você é um católico mequetrefe. Me perguntaram, o senhor é de esquerda? O que isso tem a ver com política, gente?
E já respondendo aqui para quem quiser saber. Não sou de esquerda, até porque o ministro ordenado ele não precisa se polarizar na política. Eu sou católico, apostólico romano, sou ministro da igreja, sou filho de Deus, quero viver a sã doutrina, quero viver a tradição apostólica, quero amar a Santa Missa, no rito tradicional ou no novo, quero receber Jesus na comunhão eucarística, corpo, sangue, alma e divindade, quero amar a Virgem Maria, quero viver por esta igreja, quero morrer por ela, é isso. E isso é que vai nortear a minha fé e a minha moral segundo os costumes e o magistério da Igreja Católica. E é isso que eu quero viver. E por isso estamos aqui rebatendo esse conteúdo. E para finalizar, eu falei que ia ser um vídeo mais curto, né? Vamos ver aqui o que fala um outro sacerdote, porque é interessante vermos isso, né? O que um outro sacerdote aqui fala, Padre Leonardo Wagner. Eu acho que muitos conhecem. E vale a pena a gente dar uma olhadinha no que o padre fala sobre esse tema. Para não falar assim, não, ô diácono, você está falando da sua cabeça. Vamos ver o que esse padre que tem ajudado tantas almas a se aproximarem de Deus fala. Vamos ver se ele fala algo diferente do que eu acabei de dizer. Tem pessoas falando muitas teorias da conspiração na internet. Coisas bem absurdas, né? Atacando o Papa, dizendo que o Papa não é isso, até xingando o Papa. São os chamados sede-vacantistas, aqueles que já saíram da unidade com a igreja. Gente, olha, a minha posição é o seguinte: eu sou católico, vou morrer católico. Acredito que você também. E nós somos católicos. Eu tinha assistido só o início. Eu não tenho capacidade, e jamais terei, de julgar o Romano Pontífice, né? O meu dever e o seu dever é de rezar pelo Papa. E rezando por ele, rezar por todos os bispos. Muito bom. Padre, falar sobre a santidade da igreja quer dizer que a igreja nunca errou? Justamente. Sim, a igreja nunca errou. Em matéria de fé, a igreja permanece indefectível. Fé e moral. Irreformável. Em matéria de ensinamento moral. Mas isso. É claro que em matéria de pastoral, e nos pecados dos homens, né, todos nós somos pecadores. Tá? Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos da oração. Todos nós precisamos dos sacramentos. Ele resumiu tudo aqui, não vou nem assistir o resto. Eu realmente não sei o que vem ali para frente, mas eu vi que no início ele falava do Papa e assisti aquele trechinho. E logo depois ele falou algo que eu não tinha ouvido ainda e que foi semelhante ao que eu tinha falado aqui. Nós somos católicos, vamos morrer por essa igreja, viver por ela e morrer por ela, mas sendo obedientes. E se você é católico apostólico romano, você tem que aceitar o Concílio Vaticano II, interpretá-lo à luz do Espírito Santo, conforme nos ensinou o Papa Emérito Bento XVI, que Deus o tenha, grande santo da igreja, sem dúvida nenhuma. Se você fizer isso, você vai entender a riqueza de ser obediente. E, pouco a pouco, você vai se afastar dessas loucuras que nós encontramos aí na internet. Aos amigos que virão aqui comentar, amigos de Frei Tiago de São José, cuidado. O mínimo que você vai receber é um convite para debater ao vivo, porque esse canal de apologética gera também debates. Quem sabe você quer debater e colocar a sua visão sobre isso. Mas seja educado. Não venha afobado, não. Deus abençoe vocês. Quero divulgar, mais uma vez, o livro Amor à Imaculada. Você pode adquirir pelo site escolademaria.org. É uma alegria poder falar com vocês e, em breve, mais conteúdos nesse canal. Salve Maria!